Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O Brasil não dá espaço pra ninguém ficar entediado. Gente do céu, dividi o vídeo hoje aqui em 4 partes. Quero começar trazendo várias notícias, falando da delação do Cid. Quero mostrar uma nota que a defesa do Cid soltou. Falar rapidamente sobre a repercussão da imprensa. Quero falar sobre a CPMI do dia 8, mais especificamente a participação de 2 deputados da direita, André Fernandes e o Cleitinho. Vocês vão entender, acho que o assunto é relevante, se conecta com o passado, presente, futuro, e eu acho que tem uma frase que dá para resumir bem esse primeiro tema, que nem tudo que reluz é ouro. Depois, vamos falar sobre o marco temporal, e você se pergunta o que o marco temporal tem a ver com aquela foto. Você vai entender já na primeira notícia, que ontem o Jamil Chad nos contou que pessoas ligadas à ONU vinham trabalhando nos bastidores para fazer pressão para derrubar a tese do marco temporal. E aí eu quero trazer algumas coisinhas, quero mostrar para vocês algumas notas. O presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion, se pronunciou sobre o ocorrido ontem e eu tô achando assim, rapaz, ele subiu o tom demais. Fiquei muito surpreso aí e prometeu que a FPA vai tomar algumas ações a nível de legislativo fortes até o marco temporal voltar. Vocês vão entender, o assunto é coisa séria. Depois eu quero falar sobre a democracia em diversos aspectos, ainda falar sobre a possibilidade da discriminação do meu corpo, minhas regras. Hoje o Estadão soltou um duro editorial, relembrando que cabe ao legislativo legislar, e o Felipe Neto andou falando sobre o Estadão. E eu quero comentar sobre isso, para no final comentarmos sobre a economia, que está um caos, a arrecadação pelo terceiro mês em queda, possivelmente podemos ter mais um aumento no diesel, gasolina e mais algumas coisinhas que eu quero comentar com vocês. Vamos começar que tem muita coisa, e vejamos. Dá até para ter trazido no vídeo ontem, eu cheguei a ver essas notícias, só que quando tem muita informação ao mesmo tempo, e as notícias não trazem nada além do confia em mim que eu tô falando, por mais que beleza, você vê que tem um certo eco, mais de jornalista falando a mesma coisa, então falei, beleza, isso aqui tende a ter algum tipo de lastro. Na verdade, não vi as 2 notas no primeiro momento, eu vi a nota da Bela Megali. Eu falei, não sei se a Bela Megali vai estar dando uma barrigada. Esperei passar, depois terminei de gravar o vídeo ontem, fui nas redes sociais e vi que a maior parte dos jornalistas, na verdade, estavam se referindo à nota do UOL. Foram publicadas ao mesmo tempo, ó. 4 da manhã, 3h59. Quando é assim, não dá para falar que um jornalista copiou do outro. Normalmente, quando um jornalista tem um furo, as notas elas não batem o horário. Mas 2 notas para saírem com o mesmo horário, com o mesmo conteúdo, aí isso chamou muito minha atenção. Eu falei, eita, que viagem, hein? Você deve ter se deparado aí com a história. Não vou ficar chovendo no molhado. Eu não tenho nenhuma informação de bastidor, né? Só quem tem informações de bastidores são os grandes jornalistas do consórcio. Fico muito surpreso como eles conseguem todas essas informações, ainda mais numa era onde o Lula prometeu que ele iria acabar com a espetacularização que envolviam operações policiais, etc. Tudo mais. Então eu fico muito surpreso, fico perguntando, rapaz, como que esses jornalistas conseguem essas informações? Que Google que eles usam? Porque a polícia não vaza. Não a polícia do Lula, jamais. Eu fico pensando, rapaz, bacana, viu? Essa turma aí achou as informações que ninguém tem. Enfim, em delação se diz que Bolsonaro consultou militares sobre o plano de golpe. Em delação, Mauro Cid revela que Bolsonaro fez reunião com cúpula militar para avaliar golpe no país. E aí falam que tinha um e-mail na caixa lá do Cid, que mostra que teve a reunião, etc, tudo mais. Não entra nos finalmente, falar, e aí, Bolsonaro fez o quê? Você pega as 2 matérias, fica assim uma espécie de sugestão, não, que o Bolsonaro meio que teria questionado isso, mas e aí? O Bolsonaro propôs, o que foi que realmente aconteceu? Meio que fica naquele limiar. Foi ou não foi? Aconteceu ou não aconteceu? E aí, como não tem mais elementos e estão batendo muito nessa tecla, eu fico assim meio receoso. Cara, até onde bater martelo para falar o que aconteceu? Aí disse que teve a reunião, que tava lá Marinha, Aeronáutica, o Exército não queria, mas a Marinha quis, aí falaram bastante ao longo do dia de ontem do Garnier, etc, tudo mais. E eu fiz questão de trazer essas 2 notas, porque foram as principais que deram pontapé nisso de ontem, porque ao longo do dia, a defesa do Cid publicou essa nota. E, de coração, eu não sei como encaixar as coisas.
Eu vou tratar possivelmente desse tema no seguinte. Saiu a delação? Saiu. Tá o que na delação? Tá isso. Pronto, beleza, vamos comentar. Enquanto não tiver realmente a delação no papel falando, ó, foi isso, isso, isso e isso que falou, vou esperar para ver. A própria Lava Jato, no passado, teve muita coisa que saiu na notícia na época. Não, falou isso, isso e isso, e quando saía a delação não era bem assim. Isso já aconteceu no passado, então meu compromisso é com a informação, muito mais do que a torcida. Eu não trabalho na Globo News para estar fazendo torcida, mas tá ali, ó. A defesa constituída de Mauro César Barbosa Cid, em razão das matérias citadas na imprensa, através da UOL e o Globo, e demais veículos acerca de possíveis reuniões com a cúpula militar para avaliar golpe no país, vem a público para informar que não tem os referidos depoimentos, que são sigilosos, e por essa mesma razão não confirma o seu conteúdo, mas também não nega. Não confirma e não nega. Então, assim, é estranho. Qual a necessidade da defesa do Cid via público para falar, ó, não temos a delação na mão, então não podemos confirmar. O Cid tá fazendo delação que a defesa não sabe. Você vê como a história tá estranha? E fica aí tudo aberto. Fica tudo aberto. E assim, até o momento, não teve a delação. Lembrando que a delação não é só falar, você tem que provar, você tem que falar, ó, isso aconteceu, e aí você prova que isso realmente aconteceu, tintim por tintim. E mesmo sem esses elementos, nem a própria delação, não vou nem falar assim, não, a apreensão de provas durante a delação, não. Só a delação, só o falar e apontar realmente, divulgar, ó, o Cid realmente falou isso, até o momento não se sabe, são apenas fontes, né, vozes me falaram. Mesmo assim, com toda essa falta de robustez, lá vem o Merval Pereira, não tá aqui a dele, ele escreveu isso aqui ontem no Globo, Bolsonaro precisa ser preso, e pronto. Com base no que, cidadão? Mas tá ali, provas são irrefutáveis. Quais provas? Sem brincadeira, quais provas? Se a delação tivesse minimamente sido publicada e tornado pública, delação não é prova. Prova é o que você complementa, você só explica a delação. Mas ainda assim, que provas são essas? E fica comprovado que Bolsonaro fez uma tentativa real de golpe. Como assim, rapaz? Quem disse isso? E se a tal reunião foi tipo o episódio do Marcos Duval com Daniel Silveira? Não, tô um negócio aqui pra te falar. Aí Bolsonaro, tá, fala aí. Aí conta, Bolsonaro. Coisa de maluco. Quem disse que foi Bolsonaro? Tem alguma informação que foi Bolsonaro que propôs etc e tudo mais? Então assim, eu fico de cara como o Merval Pereira ele já cravou o resultado. Isso daqui é o que aconteceu na Lava Jato. A imprensa criava um cenário, falava, ó, é culpado, pro cara já chegar no julgamento culpado. Aí você só condena. Óbvio que na Lava Jato teve muita gente errada, isso a gente não precisa nem discutir. Mas eu tô falando esses termos da forma como a imprensa já atuou num passado não tão distante. Aí vem o Merval Pereira, como é possível numa democracia, um ambiente que o presidente da República reúne comandantes e propõe um golpe? Quem disse que foi Bolsonaro que reuniu? Com base no quê? Quem disse que Bolsonaro propôs? É inadmissível. Por que não prenderam Bolsonaro na hora? O comandante do Exército se recusou a participar. O da Marinha aceitou. Da Aeronáutica não sabemos. Pelo menos alguma coisa ele não sabe, né? Pelo menos alguma coisa o Merval Pereira não sabe. É claro que é complicado prender um presidente da República dentro do Palácio do Planalto, mas como deixaram chegar ao ponto de Bolsonaro ter a liberdade de propor um golpe numa reunião com comandantes militares? Como é que ele pode afirmar isso no Merval Pereira? Agora está confirmado com a delação de Cid. A delação já foi publicada. E tudo que já apareceu, inclusive a minuta, encontrada na casa do Anderson Torres, que o ex-presidente fez uma tentativa real de golpe. E no dia 8, ainda houve uma tentativa, mesmo com a recusa do comandante do Exército, de que acontecesse alguma coisa. A culpa foi de Bolsonaro também, né? Já havia várias coisas inaceitáveis, mas essa é a cereja do bolo. Olha o Merval agora criando o cenário. O novo PGR terá que tomar alguma providência. Merval, vamos esperar primeiro, pelo menos, para ver
Você podia ter guardado esse texto para quando a delação fosse publicada. Tentativa de homicídio é crime, tentativa de golpe é crime também. Pode haver preocupação com a repercussão política de uma eventual prisão de Bolsonaro, mas não dá para passar pano e deixar para lá. Havia o temor de uma reação popular quando da prisão do Dilma e nada aconteceu. O caso de Bolsonaro é mais grave porque as milícias digitais estão mobilizadas. Vocês que acompanham a política de forma mais regular, quando você vê um texto desse, com essa parte, as milícias estão mobilizadas. Gente, e que lastro de realidade tem isso daqui? Que lastro de realidade tem isso daqui? Sabe, ele podia pelo menos tentar disfarçar. Ele tá, né, deixando o seu ódio transparecer, mas pelo amor de Deus, Bolsonaro terá que ser preso. Não é admissível acontecer esses fatos todos documentados e ele sai ileso. Pronto. Estamos em busca aí da documentação, viu? Vamos esperar. Porque o Merval, ele já tá cravando, ele sabe tudo. Sabe tudo. Mas beleza, vida que segue. Sobre isso daí, essa nota aqui tava cozinhando e eu acho que vai calhar a demora. Eu não reclamo quando não dá tempo de comentar uma coisa em vídeo, porque eu sei que o tempo vai passar e vai surgir um momento ainda mais oportuno. E o momento é hoje. O Lira concedeu uma entrevista nos últimos dias que eu acho que tá mais atual do que nunca. Lira aponta excessos aflorando na Polícia Federal e critica delações como a do Cid. Arthur Lira diz em entrevista à Folha que o governo precisa ter cuidado com excessos que têm aflorado em investigações da Polícia Federal. Para o Arthur Lira, tem policiais indo além do que deveriam. O deputado ainda critica o instrumento de delação premiadas de presos, como que ocorreu com o Cid. Abre aspas. Emitir juízo de valor sobre questão de mérito não vou fazer. Eu não conheço o conteúdo da delação. Agora, ponto pacífico é que delação de réu preso é impossível. Delação do preso é meio complicado. Aí tem a pergunta. Mas as críticas à atuação da atuação política da PF existem há vários governos. Há uma atuação mais política neste governo, o governo Lula? E o Lira responde. O governo tem que ter esse cuidado. O atual governo, eu tenho dito, tem que ter esse cuidado com os excessos que estão aflorando. Eles tinham sido resolvidos e estão aflorando de novo com muita particularidade. Tem exemplos? Tem vários. Tem o Braga Neto, tem outros aí. O Braga Neto foi engraçado, né? Um caso lá de 2018, 5 anos atrás. Polícia Federal não trabalha nem como promotor de justiça, nem como juiz. Ela tem que ir até a investigação. Acabou a investigação, acabou o papel. Ela não pode ir além disso. Tem policiais indo além disso. O que o senhor acha da Polícia Federal fechar acordo de delação sem o Ministério Público Federal? O Lira responde, ruim. Tem que ter o aval do MPF. De qualquer maneira, o Ministério Público é dono da ação. Se ele não participa, se ele não vê, se ele não discute, na frente, né? Como que vai andar? Então, acho que quando você começa a extrapolar os seus limites, você começa a desvirtuar o sistema institucional brasileiro. Bolsonaro e aliados têm sido alvo de investigações, né? A Folha afirma. O Cid acabou de fechar uma delação premiada que especula-se deve mirar no ex-presidente. O senhor houver excessos? Arthur Lira, o senhor houver excessos de investigadores neste caso? E o Lira responde. Eu sempre condenei, ontem e hoje, delação de réu preso. Todo mundo era contra a delação de réu preso lá atrás. Nós estamos tratando de delação de réu preso hoje de novo, feita a Polícia Federal, sem a participação do Ministério Público. Emitir juízo de valor sobre a questão de mérito, não vou fazer, não conheço quanto delação. Agora, ponto pacífico é que delação de réu preso é impossível. E ainda pergunta, como é que tá a tua relação com o Bolsonaro, Lira? Falei com ele na reforma tributária, pedindo apoio do PL. Não havia porquê aquele posicionamento contra a reforma. Eu acho que havia, né? Tá, ficou mais do que claro aí com o passar dos meses. Reforma tributária, imposto do pecado. Acho que ficou bem clara a parte ideológica dela. Aí depois pergunta, e Bolsonaro, hein? Ele tá acabado politicamente? E o Lira diz, nem de longe.
Não sou eu que vou averiguar e verificar uma pergunta dessa. Ele foi julgado inelegível, politicamente, é muito amplo. Ele pode funcionar como cabo eleitoral, ele pode apoiar outro candidato, ele pode reverter uma decisão dessa. A gente já viu tantas dificuldades. O Dilma é um exemplo vivo. Quem que vai dar os votos? Não tenho a menor ideia. O Lira não quis se comprometer nessa parte. Mas o senhor e o PP veem mais provável uma aliança no futuro com Lula ou com oposição em 26, né? Ele diz, você não vai querer resolver 26 em 2023. Então ninguém na vida, né, até a morte, está morto para nada. Tem que esperar o tempo passar. E qual o seu futuro? Se o ministério for oferecido, o senhor considera? Não falo sobre conjectura, né? Óbvio que ele vai aceitar se o Dilma oferecer um ministériozinho, né? O Lira não é bobo. Lira não é bobo. Mas você vê como são as coisas. O Lira tá cada vez mais dentro do governo. A entrada do Fufuca deixou isso claro. E o PP continua pedindo mais cargos. Tá lá, foi para Nova York com Lula. E ainda assim tá comentando sobre isso. E tá todo mundo observando. E tem umas coisas que eu acho que deveria ser ponto pacífico, né? Na verdade é questão de coerência. Se você é contra uma coisa pro seu lado, você tinha que ser contra a mesma coisa pro outro lado. Se você reclama de vazamentos contra a sua turma, você também tem que achar ruim vazamentos contra a turma do outro lado. Só que no Brasil a gente não vê isso, né? E normalmente é assim. A esquerda age dessa forma, ela não tem coerência diante de suas pautas, é sempre dois pesos e duas medidas. Mas nenhum grupo é 100% homogêneo. Existem as suas diferenças. Eu não vou dar play aqui, porque esse vídeo tem 5 minutos e meio, mais ou menos. Mas eu mando para vocês no Telegram, vocês podem ver com seus próprios olhos. Se vocês tiverem dúvida de mim, podem ir lá no próprio tweet da Tsuki. Ela se deu o trabalho de ouvir a live lá do Opera Mundi, que tá o Conde, tá o Altman, né, aquele de vermelho, tá o Genuíno vocês devem conhecer, José Genuíno do PT, fundador do partido. Eles estão lá batendo papo, tem aquela senhorita também, a Vanessa. Eles começam a discutir o que tá acontecendo no dia 8. E eu, Genuíno, cara que tem uma história, né, na política, já viu muita coisa, já viu o pêndulo ir para um lado e para o outro, voltar e ir de novo. E o Genuíno tá falando, ó, o embate com o bolsonarismo tem que ser feito no campo político. O que está sendo feito aí volta a abrir alguns precedentes que são complicados. Se hoje está sendo usado contra a direita, lá na frente pode ser usado contra a esquerda. Bota a mão na consciência, raciocinem. Então, existe esse bate-cabeça. Existe aquela ala mais... Você vê, ó, é quem tá batendo nessa tecla aqui, ó. Cuidado que pode se voltar contra a esquerda. É a esquerda raiz. É o Genuíno, é a turma do PCO, que falou isso esses dias. E quem que tá nessa sanha punitivista? É a esquerda progressista. Esquerda progressista e identitária. E é um grupo extremamente próximo dos liberais brasileiros. Os liberais estão demais. Você viu algum liberal comentando sobre os acontecimentos? Você viu algum liberal entrar em campo, tentando tomar partido, quando tem alguma coisinha que deveria ser errado, independente do lado, leva e fala, cara, isso aqui eu acho que tá passando do ponto. Vocês viram algum? Porque eu não vi. Eu não onde os liberais estão. Estão muito ocupados. E tem uns liberais que não são bobos, né? Querem ser candidatos em 26. Estão doidinhos, rapaz. Para ter certeza e convicção que Bolsonaro não pode disputar. Enfim. Continuando ainda, eu quero chegar na CPMI logo depois disso, mas só quem tá falando aqui do Dilma, polícia, etc e tudo mais. Lula nomeia seu carcereiro na Polícia Federal para cargo na presidência. Bacana. É isso aí, Lula. Valorização da polícia. Por outro lado, Folha de São Paulo, né, um jornal muito alinhado ao petismo. Leitores analisam necessidade de extinção da Polícia Rodoviária Federal. Deveriam ter suas atribuições revistas. Eu fico de cara, né? As preocupações dos leitores da Folha de São Paulo. Vamos acabar com a polícia, né? Acabar. Pra que polícia? Pra que polícia? Essa é a turma da esquerda. Depois não sabe porque segurança pública tá um caos. E depois não sabe porque a população, quando entende esquerda, direita, sei lá, conservadores versus revolucionários, conservadores versus comunistas, sei lá, velho. Somos
Não vou ficar preso a qualquer tipo de amarração de nomes. Bolsonaristas contra lulistas, contra petistas. Quando a população entende, assim, que pelo menos existem dois campos, que por mais que não tenha uma palavra, você vê que tem, assim, uns dois campos na sociedade. Ela vê que quando tá esse campo, assim, mais próximo da dita direita, não é mais preocupado com a segurança pública, né? E tende a não voltar a ser de esquerda. Mas, enfim, aqui tá a nota, né? Leitores na necessidade estão na PRF. Mas vamos lá. Falei pra vocês que ia falar rapidamente da CPMI e trazer aqui uma reflexão, gente. Sem pesar na mente de ninguém, de coração mesmo, sem querer fazer caças bruxas, olhando pro passado, abrir nenhum tipo de inquisição nem nada, mas colocar com as informações que eu já coloquei algumas vezes, sem querer ser chato. Porque tem coisas que dá pra evitar. E eu tenho certeza que tem alguns problemas que eles podem acontecer no futuro mais uma vez. A turma da direita tem que ter um coração muito bonzinho. A turma da direita cheia do Zap tende a acolher qualquer pessoa que venha com um discurso bacana, faça assim uma, duas ações que fala, pô, esse cara parece que tá do nosso lado, mas nem tudo que reluz é ouro. O deputado federal André Fernandes, de posse de um documento da Polícia Civil, recomendo que vocês vejam, né, as falas dele na CPMI, ele explica, foi descoberto que o Alan Diego, naquela questão do artefato, né, estava envolvido o George Washington, o primeiro foi pego, um cara chamado Alan Diego e o Wellington Macedo. O Wellington Macedo foi quem dirigiu o carro e foi por onde acharam o George Washington, por causa que ele estava com a tornozeleira, então eles viram o percurso lá da tornozeleira do Wellington Macedo, sabia que ele estava junto da situação lá. O André Fernandes, ele mostra algumas fotos de alguns indivíduos. Tá ali, ó. Hoje na CPMI denunciei o envolvimento financeiro do cara que fez aquela com um dos três, né, do Alan Diego, com líderes de organizações do mal. Organizações do mal. Aí ele mostra essa foto, que é um cara que foi preso, e fala assim, o cara recebeu, esse Alan Diego recebeu um dinheiro, e depois ele mostra a foto de mais algumas pessoas. Foram presas. Ligadas a realmente organizações do crime. Aí você fica se perguntando, rapaz, Alan Diego, será que esse Alan Diego é um grande patriota? E ele estava junto lá com o George Washington e o Wellington Macedo. Não vai dar play. Falando do Wellington Macedo propriamente dito, quero dar play aqui no vídeo que o Cleitinho colocou. Primeiro minuto do vídeo ele fica batendo boca com o Arthur Maia, o presidente da comissão. Ele fala que o Wellington Macedo é um covarde. A Arthur Maia fala, não chama o cara de covarde. Não vou chamar ele de covarde porque ele é um covarde. Covarde não é xingamento, não estou insultando ninguém, ele é um covarde. E depois ele fala mais algumas coisas. Eu quero mostrar para vocês o segundo minuto do vídeo. Eu mando o vídeo completo lá no Telegram. Vamos ouvir juntos. Quem faltou com respeito com ele foi ele que faltou com a população brasileira, com a família. Ele tem que escutar esse cara. Esse cara é um charlatão. Esse cara usou um segmento que fala que é de direita, que é cristão, para se beneficiar em benefício próprio. Eu não vou passar pano pra esse cara, não. Esse cara tá pedindo pix. Tá aqui rindo da cara dos outros ainda. Esse cara tá perdendo tempo. Se eu fosse homem de verdade mesmo, eu tava respondendo. Se eu tivesse sede de justiça, se eu fosse inocente, eu tava me respondendo aqui. Se eu fosse macho de verdade. Você não representa ninguém, não, presidente. Você não representa ninguém. Isso aí, tem que pagar por mais. Abuso, negócio de criança, passando divulgação de vídeo. Que homem que é isso? Não é homem, não. E usava ainda a direita. Usava falando que é cristão. Cristão não faz isso, não, meu amigo. Cristão não quer matar pessoas, não. Invéspera de Natal, não. Covarde. Usou um segmento aí, entendeu? Isso não representa a direita, nunca representou a direita, como os vários não representam a direita, como ele, como outras pessoas, como aquela tal de Ana Priscila aí, um bando de charlatão. Eu queria falar uma coisa aqui, porque eu sou assim, certo é certo e errado é errado, não vou passar pano pra você, que você pague pelo que você fez. Se eu tiver um mínimo de hombridade, peça desculpa pra população brasileira. Eu acho que pode ajoelhar, pede perdão pra Deus. Que Deus, que for com arrependimento de verdade, de coração, Deus vai te perdoar. Além do Cleitinho, a Damares também falou do Wellington Macedo, falou de algumas coisas que ele fazia, lembrou inclusive de umas mentiras que ele já contou mentiras, inclusive aí sobre o que ia acontecer no âmbito. E assim, o que o Cleitinho levanta algumas coisas são fatos. Pediu Pix. Cara, se ele não tem nada, se ele realmente tá lutando pelo bem, pelo certo, responde o Cleitinho, pô. Conta a tua história. Mas, gente, participar
de uma coisa como essa? Na véspera de Natal, colocar um artefato que explode tudo? O que tá passando? Não, ele vai falar o que não sabia. Não, a galera entrou no carro, dirigiu, mas ninguém sabia de nada. O cara tá lá e foi no caminhão porque deu errado. Tentaram. O cara foi lá no caminhão, tentaram, mas as imagens das câmeras não é possível pegar. Graças a Deus evitaram o pior. E aí? E eu quero trazer isso pra vocês por uma razão. Eu acho que o Cleitinho tá muito certo quando disse. O errado é o errado. O errado é o errado. E vejam como são as coisas. Aqui não é querendo, como falo pra vocês, caixas bruxas, pensar, porque não sei quem errou naquele ponto, errou naquele outro. É apenas a critério de reflexão. Apenas como critério de reflexão. Porque sempre tem uma confusão. Inúmeras pessoas apareceram ao longo desses anos, sempre tentando pregar que eu vou fazer, que vou acontecer, que temos a salvação. Aí 2, 3 frases de efeito, principalmente contra ações que envolvem o judiciário, é sempre assim, pronto, vira herói da direita. Vira herói da direita? Não é infiltrei. E olha só, pessoal, isso daqui é um print que eu trouxe de 2021. 2021. Em 2021 eu já tava brigando com o Roberto Jefferson, já tinha um ano. Já de um ano de notícias na imprensa. Sei lá, essa notícia na imprensa é de agosto de 2020. Meus embates com o Roberto Jefferson. Eu falei, pessoal... E eu falava, gente, o PTB tá causando problemas. O PTB, pessoal, olha o PTB. O PTB, né, gestor, 2 filhos amados, Oswaldo Eustáquio, Wellington Macedo. Também o Zé Trovão. O Trovão, meu irmão, deu uma melhorada. Mas já causou muita confusão no passado. Gente, quem era Oswaldo Eustáquio antes de Roberto Jefferson? Mas ele falou contra os males da República. Grande conservador patriota. Olha a confusão que essa turma causou, pessoal. Quantas e quantas pessoas falaram, olha isso aqui, olha isso, aquilo, outro. A reflexão que eu quero trazer aqui é mais uma vez aquela história do não critiquem em público. Resolvam no privado. Não dividam a direita. Não estamos... Olha como o Brasil está caindo ao pedaço. Não é momento disso daí. Se tivesse evitado o fator Roberto Jefferson, ainda em 2020, não tinha tido 300, não tinha tido aquelas confusões, não tinha tido a DPF do final do ano, não tinha Daniel Silveira com aquele vídeo no início do ano, porque o que reza a lenda é que foi o Roberto Jefferson contou pra ele, né? Junto com informações do Oswaldo. Então o tempo todo isso, gente. Isso aqui é só um vídeo lá atrás. Ao longo do ano de 2021, eu lembro que eu trouxe isso aqui em vídeo e falei, pessoal inventando história. Era a live do Oswaldo, com os caminhões do Ramiro, que o Ramiro até foi preso agora no dia 8, também causando confusão. E lá, gritaria que vai fazer que vai parar Brasília. Não tinha nem... Era só os guinchos dele, um maior alarde urgente, caminhão chegando no Brasil. Pelo amor de Deus. Era o mesmo padrão, de forma reiterada, repetida. Olha o que esses heróis da pátria não causaram. Olha o mal que esse cara poderia ter causado. Se o que eles tentaram fazer tivesse ocorrido. Já imaginou se a pessoa perde a vida? Graças a Deus, eles não conseguiram. Isso daqui foi a imagem, sabe de quando? Olha a data, 14 de dezembro de 2022, esse post. Mas isso daqui não foi dia 14, foi um dia antes, eu acho. Lembra daquela confusão que teve em Brasília? 13 ou foi 12 de dezembro do ano passado? Até quase quebraram o prédio da Polícia Federal. O Sereno no dia foi preso, inclusive. Olha quem tava lá, o Wellington Macedo, mais uma vez. Aí o tempo passou. Eu lembro que nesse episódio aqui, quando eu comentei em vídeo, eu mostrei, olha gente, esses índios chegaram em Brasília com quem? Com o Oswaldo Eustáquio. Pra cima, pra baixo, pra um lado e pro outro, é o tempo todo. O tempo todo. Não, porque a gente vai fazer o que a gente vai acontecer. É o tempo todo, o tempo todo. E aí, nesse vídeo, eu trouxe daqui, ó, o ciclo do Salvador. Existe uma insatisfação legítima por parte das pessoas que estão insatisfeitas por coisas que realmente são complicadas. E aí, essa insatisfação começa a crescer. Essa insatisfação gera uma repercussão, gera um hype. Aí começa a corrida pelo like. Começa a aparecer. Aí surgem os heróis. Os heróis propõem ações que nunca dão certo. Aparece o Salvador dentre os heróis. Aí tem aquele gatilho.
Ação gatilho, vem a retaliação do sistema. Aí o sistema retalia, a turma fica mais puta ainda que o sistema retaliou e a gente volta. É o eterno ciclo, a gente não sai disso. A gente não sai disso daqui. Eu quero saber quando a gente vai conseguir sair do ciclo do Salvador. Porque irão aparecer outros salvadores ao longo do tempo. Vão aparecer mais e mais salvadores. Eu não me coloco como salvador. Não me coloco nem como candidato a nada. Eu sempre falo, eu quero trazer informação. Aqui, ó, a informação que o menino traz tem credibilidade. Não quero parar nas páginas de checagem. Eu quero ter respaldo. Para quando eu falar alguma coisa, mesmo que eu não aprove o que eu tô falando, o que esse menino falou tem peso. Esses jornalistas que estão aí, Globo, vários me seguem. Eu olho lá, falo, tá me seguindo. Eu quero o que eu falar, essa turma repercutir. Porque por ego não, porque eu acho que, sabe, você ser respeitado, seja pelos pares, etc., eu acho que isso conta em um determinado momento. Sabe, poder mostrar, falar, essa turma que tá aqui, sei lá em qual lado eu tô mais. Eu acho que eu tô na direita ainda, né? Porque até isso tentam cancelar. Mas eu sou um cara que basicamente defende os valores que minha mãe, meu pai, minha avó me ensinaram, que acho que quase todo brasileiro aprendeu junto, que acho que isso tá dentro do conservadorismo. É o que eles chamam de moralismo, chamam de decência humana. Defendo uma economia que foque no pequeno, no médio, porque eu vejo aí crescendo monopólio para tudo que é lado, o beneficiamento dos amigos do rei, sou totalmente contra isso. Sou 100% a favor de pautas que reforcem a soberania nacional, o desenvolvimento nacional, melhorar a infraestrutura para a população e mostrar, nós estamos aqui, a maior parte do povo está aqui e vocês estão xingando a gente, estão falando isso, estão falando aquilo, outro, etc, tudo mais. Tento por onde eu passar, deixar uma boa impressão. Mas eu acho que não é olhando no passado, para quem alçou, fulano, ciclano, betão, falando Roberto, é porque tá aí, tá todo mundo vendo o resultado final. Todo mundo vendo, nossa, mas fui atacado na época, viu? Nossa, mais diverso, me acusaram de mil e uma coisas. Ninguém quis entrar, ninguém quis comprar meu lado pra nada aí. Só a tia do Zap. Era que eu me defendia lá no Twitter e outro perfil. Mas perfil grande deputado, ninguém. Na verdade, teve assim, um ou dois políticos compraram meu lado. Mas tá aí, vida que segue. Tá de boa. Eu sabia o que eu tava falando. Sempre trazendo informação, sempre mostrando aí na tela. O tô falando tá ali, ó. Tá aí. E o tempo passou. Então, vamos pensar, gente. A maior parte do tempo que essas pessoas, elas crescem é exatamente pelo hype que as pessoas que acompanham a política de forma mais reiterada concedem. Tá na mão de vocês. Eu não tenho audiência. Eu acho que ninguém tem audiência. É vocês que são a audiência. Vocês que concedem, sabe, visualizações, likes, etc, tudo mais. Não é que fulano tem engajamento, não. Pessoas estão entregando o seu tempo para aquela pessoa. Todos os dias eu agradeço, obrigado a Deus por estar aqui, liga a telecâmera, fala o telefone e as pessoas estão vendo. E poder levar informação, tentar ajudar de alguma forma. E é isso daí. Vocês estão vendo aí, eu tô no tempo. Evito fazer live por diversas razões, para ninguém apontar. Olha ali, ó. Aí, ó. Pedindo superchat. Não, tá aqui, tô de boa. Só no final do vídeo, para quem fica no final, fala, ó, curte aí, compartilha. Vida que segue. O único produto que eu apresentei ao longo desse tempo é o que eu realmente acho que tem utilidade. Atlas Brasileiro, quem já pegou pegou, leu, viu que nada, tem um baita resumo de forma bem organizada, com todos os links de fácil acesso, para ajudar na construção da história do que está acontecendo. Eu acho que não tem ninguém fazendo. Nem me proponho a fazer um curso para se tornar o gênio a salvar o Brasil. Eu falo, não, isso aqui eu consigo fazer. Sim, eu falo de coração, eu me preocupo com as coisas. A quantidade de coisas que às vezes eu nego. Propostas que eu falo, pô, eu não quero nesse momento, acho que o momento político tá ruim. Que é recusar, por exemplo, sei lá, a oportunidade de trabalhar. Sei lá, um grupo de comunicação te chama. Pô, isso aqui, eu falo, pô, no momento não dá, acho que tá complicado. Não sei para quais caminhos vai, prefiro ficar aqui, melhor manter a voz, sobreviver. Eu sempre falo isso, vamos focar em sobreviver. Como é que eu posso falar uma coisa ou fazer outra? Já rescindi contrato antes de terminar, exatamente porque achei, pô, tá indo pro caminho que eu não concordo. Continua aí sem mim. Isso já aconteceu. Então eu falo de coração, por me preocupar, por querer ver uma direita crescente com o tempo passando. Não é sendo chato, mas por se preocupar, gente. Reflitam com os acontecimentos.
Falei muito, eu sabia que isso tinha me acabado demorando. Mas ainda sobre nem tudo que reluz é ouro, vejam só uma coisa. Fato consumado, inquestionável. O peronismo destruiu a Argentina. Pronto, ponto final. Não tem como dar certo. Kirchner, Alberto, nada. Ponto. Agora, disso daí, pra falar que o Milei vai salvar o país, não sei. Se eu tivesse que escolher entre Alberto Fernandes e o Milei, pelo amor de Deus, não dá o Milei de jeito nenhum, né? Eu não sou argentino, graças a Deus eu não tenho que escolher com nada. Só quis trazer essa nota para também deixar de reflexão, porque eu achei engraçado. Cresce apoio a Milei entre a elite econômica argentina. Ele tem várias propostas. Ninguém precisa concordar 100% com todo mundo. Agora tem as propostas dele que eu fico meio assim, né? Achando meio estranho. Como, por exemplo, dolarizar o país. Cara, tu tá na Argentina e tu adota a moeda de outro país no teu país. Eu sou a favor da soberania nacional. Então, assim, eu acho que dá um jeito lá de se resolver. De alguma forma. Eu acho que isso vai ser bom. Talvez, sei lá, vai dolarizar no início, mas beleza. Mas isso como, sabe, causa final, eu acho meio ruim. Enfim, cresceu o apoio. Espero que vença. Pelo amor de Deus, alguém mais. A direita, né? Não dá mais. A Argentina, eu fico me perguntando como é que esse pessoal aposta tanto no erro. Mas porque eu falei que nem tudo que reluz é ouro. É só pra você. Não. No salão cheio de personalidades do establishment, ficou evidente que não só são os eleitores insatisfeitos que estão dispostos a deixar suas convicções em suspenso e apostar em um anti-establishment, porque não tem jeito, o peronismo não dá mais de jeito nenhum, peronismo mais não. Foro de São Paulo não dá, destruiu a Argentina. Agora, o Milei era a principal atração da reunião anual que teve o Council of Americas, um grupo dos Estados Unidos de fomento da abertura de mercados e do livre comércio no continente, como anfitrião. O anfitrião do evento foi o Council of Americas, levando figuras do establishment que meio que reduziram as suas resistências em relação ao Milei. O peronismo com certeza deu errado. Mas não sei se o Milei é um herói. E por que eu digo isso? O Council of Americas é o grupo do Rockefeller. Sabe? Então, assim, é meio estranho. Tu fala que o Milei é um cara... Não, pelo amor de Deus, eu tô repetindo mais vezes. Peronismo não dá mais. Agora não é porque um lado é horrível que o outro lado é sensacional. Não, ele pode ser um cara bacana. De 0 a 10, tem números. Na verdade, são números infinitos, se você considera os números reais. 7, 7,7, quanto 7 você quiser, né? De 0 a 10, não sei, leio o quê? 7, 8, 9? Não sei. A gente vai ver. Mas, às vezes, nem tudo que reluz é ouro. Vale a pena prestar atenção, ver o que realmente vai ser implementado. Espero que ele vença. Acho que ele vai vencer. E a gente vai tirar a prova aí para ver se as políticas dele vão dar certo ou não na Argentina. Mas vamos continuar. Continuar pra gente falar sobre pessoas interessantes, mundo afora. Assim como o Council of Americas está lá na Argentina. Olha, já se preocupando. Os Rockefellers estão preocupados com as eleições na Argentina, né? Tem como dar certo? Acho que não. E no Brasil, após lobby nos bastidores, ONU comemora voto contra marco temporal. Bacana, hein? A decisão da corte de derrubar a tese do marco temporal credenciou o país para falar de direitos humanos e foi amplamente comemorada nos bastidores da ONU e de organismos que lidam com direitos de minorias. A questão estava sendo acompanhada de perto por governos estrangeiros, organizações internacionais e por ativistas. Governos estrangeiros preocupados com o Brasil, né? Com certeza o Macron estava preocupado com os índios. Ele se preocupa demais, né? Com certeza. Não tem nenhum interesse extra por detrás das cortinas. Ao longo dos últimos meses, entidades, políticos e personalidades pelo mundo cobram do Brasil que a tese não fosse aprovada. A própria ONU, em cartas confidenciais, havia feito lobby alertado que a aprovação do marco temporal teria um impacto negativo para a imagem do Brasil no mundo. A ONU mandando cartas confidenciais. Nossa, isso aqui é sensacional. E a naturalidade. Na verdade, o Jamil Chad posta isso celebrando. Na União Europeia,
o tema passou a ser usado por parlamentares que tentam impedir que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia seja assinado, alegando que a medida seria uma sinalização de desrespeito do Brasil por minorias. Entendeu o comentário, né? Vamos adiantar. Essa daqui dá para comentar um pouquinho. Comentário de sempre, né? Então não vou repeti-lo, mas só falar de forma bem breve. A corte derrubou o marco temporal. A votação foi 9-2. Quem votou para manter o marco temporal? Apenas André Mendonça e Cássio Nunes Marques. E aí, da mesma forma que eu digo que o Milei não é um 0, mas também pode não ser um 10, Bolsonaro pode não ser um 10. Um 0, né? Mas pode ser um 10, mas também não é um 0. Muita gente jogou pedra no Jair, né? E eu falo assim, ó, pessoal, acho que nas decisões mais importantes, as mais importantes, se você pega aí e olha as indicações do Jair, 0-10, 7 pra cima. Vamos concordar nisso? 7 pra cima. Ah, podia ter uma atuação mesmo? Acho que podia. 0-10, acho que 7 pra cima. Todas as votações mais impactantes, você vê, rapaz, tá ali, ó. Mendoncinha e o Nunes. Eles lá, né? Só os dois. Bolsonaro indicar mais 2, né? Pelo menos mais 2 tivesse sido reeleito. Mas os isentões, pros isentões, pro Nando Moura, tudo igual. Tudo igual. Aí vem a Mira Leitão, torcedora, venceram os indígenas. Mas haverá novas batalhas? A briga no entorno dessa discussão vai continuar? Porque o projeto de lei do Congresso é outra ameaça que ronda os povos. É? Vamos ver sobre isso daí. Olha que engraçado. Na mesma linha da Mirella, então, veio o Felipe Neto falar que acabou. O judiciário derrotou o marco temporal. Não importa o que decidir esse Congresso, de maioria vendida aos latifundiários, ao agronegócio, um Congresso de maioria covarde. Já pensou se alguém de direita faz um post desse? Hoje de manhã, ih, rapaz, era melhor deixar lá a escova de dente já com a pasta em cima, dormir de meia, bem vestido, preferência com a roupinha confortável para passar o dia, não muito quente, que o clima tá meio complicado, não tem ar-condicionado, onde o sol nasce quadrado. Mas o Felipe Neto pode falar o que quiser. Acusar o Congresso, isso aqui não é um ataque à democracia, pelo contrário, isso aqui é a celebração do Estado Democrático de Direito. Mas o Congresso promete não deixar as coisas do jeito que estão. Marco temporal. Bancada ruralista reage à decisão da corte e ameaça obstruir votações no Congresso. E essa nota aqui me surpreendeu um pouco. Vocês vão entender por quê. Acho que vocês estão meio surpresos. Pelo tom das falas do presidente da FPA, o Pedro Lupion. A Frente Parlamentar Agropecuária reagiu à derrubada da tese do marco temporal. O grupo que reúne 374 parlamentares é a maior frente do Congresso Nacional, ameaça obstruir as votações no Congresso. O presidente da FPA, o deputado federal Pedro Lupion, disse que a bancada ruralista vai adotar todas as estratégias possíveis para garantir que o Congresso vote projetos que reeditem o marco temporal das terras indígenas, segundo a qual só seria possível demarcação de terras que já estivessem ocupadas em 88. Abre aspas para o Pedro Lupion. Nem pautas a favor, nem contra o interesse do governo terão nosso empenho enquanto o direito à propriedade no país não for resolvido. Abre aspas de novo. Quanto à questão das obstruções e estratégias regimentais, vamos adotar todas as possíveis para que a gente consiga aprovar a PEC e resolver o direito de propriedade. Segundo Lupion, a bancada ruralista não pode, abre aspas, aceitar passiva essa questão em uma afronta completa a tudo aquilo que trabalhamos e a agropecuária brasileira. Agora ele sobe o tom mais um nível. Lupion disse que Lira e Pacheco sabem, abre aspas, o que significa ter a FPA como inimigos e ressaltou que a bancada vai, abre aspas, até as últimas consequências para fazer valer a tese do marco temporal. Meteu o dedo na cara de Lira e Pacheco.
Calma, cidadão. Lupion citou até a possibilidade de instituir uma constituinte para avaliar a divisão dos poderes da República. O presidente da FPA criticou a corte pela decisão sobre marco temporal e sobre outros casos. Segundo ele, foi montado calendário contra o agro e a gente não pode aceitar isso. Abre aspas. Essa para mim foi a frase mais profunda de todas. A corda está tão esticada, o relacionamento entre os poderes está tão difícil que não me surpreenderia uma constituinte para a divisão dos poderes. Claro que é um caso extremismo. O deputado disse que decisões como essa, que são meramente politiqueiras, jogam para o progressismo mundial e não ajudam em nada. E eu realmente, quando ele fala de progressismo mundial, eu acho que é um termo bem empregado. Acho que encaixa bem o que isso aí realmente representa, né? A gente viu o Jamil Chad falando a gloriosa ONU em campo aí, né, para salvar o Brasil. O Lula com certeza apoia, porque o Lula é um defensor que a ONU tem esse poder de decisão, também nesse âmbito ambiental. Fala, não, olha só, tem que fazer, porque se precisar passar pelo Congresso Nacional não passa nada. É a tese do Lula sendo colocada em prática. Marco temporal. Senadores dizem que a decisão da corte não vai impedi-los de legislar. Marcos Rogério afirmou que vai continuar a tocar o projeto na CCJ. Haverá pressão maior para os senadores se debruçarem nos pontos que tratam de temas além da temporalidade. Abre aspas. Nós vamos continuar avançando com a matéria aqui no Senado e esperamos votar o texto na próxima quarta-feira, dia 27, que inclusive foi o dia que a gente comentou ontem, que a Tereza Cristina falou, devemos votar a matéria no dia 27. Confusão instaurada. E aí, nesse meio tempo, progressismo mundial, gostei desse termo aí do Pedro Lupion, e deparei com esse nota aqui ontem. Tava passando no Twitter, uma senhora chamada Yara postando isso daqui, eu falei, isso aqui é interessante, hein? JBS defende rastreamento obrigatório de gado para frear desmatamento no Brasil. Tu acha que a JBS realmente está preocupada com o meio ambiente no Brasil? Tu quer me convencer que a JBS está preocupada? A única solução para o deflorestamento no Brasil é ter um sistema nacional obrigatório de rastreamento. Não dá ideia. Não dá ideia que o Lula vai fazer. Porque, ó, se você cria um sistema nacional obrigatório de rastreamento, você vai ter que ter uma autarquia para fiscalizar esse setor. Você vai ter que ter fiscais. Vai ter que ter um secretário. Vai estar debaixo de um ministério. Já criou um cabide de emprego. O Lula vai ficar maluco. Eita. O Lula já tá ouriçado já. Já ficou ouriçado. Fora, né? O meio de campo, isso daí. Aqueles passeios no legislativo, alguns deputados. Confusão. Aí quem disse isso foi o CEO da JBS. E sabe onde ele falou isso? Em um painel sobre mudanças climáticas do The New York Times. Pronto. Só falta agora o New York Times também mandar cartinhas confidenciais para o Brasil para fazer lobby a favor de um projeto de lei que obrigue o rastreamento obrigatório. Gente, olha só, a JBS ela diz que já tem isso. Ela diz que ela já implantou esse tipo de medida. Assim podemos rastrear os animais, indivíduo por indivíduo. Não temos, por enquanto, um programa nacional. A JBS tem muita tecnologia. Para eles se adaptarem, qualquer tipo de mudança é um tapa. Ainda que mudar tudo, que o sistema que eles já têm não sirva, eles têm dinheiro para comprar. Mas será que o pequeno e o médio proprietário tem dinheiro para isso aí? Será que tem? Eu acho que não, né? Eu acho que o pequeno e o médio iam ficar, talvez, restritos a vendas internas para o mercado nacional. Não ia poder exportar nada. E o que eu acho engraçado é que o final da nota fala assim, ó. Ambientalistas são contra o projeto da empresa de lançar ações na Bolsa de Nova York. Aí eu fiquei pensando, será que a turma estaria, sabe, ávida para colocar o agronacional de joelhos só para se beneficiar, para ter as suas ações listadas na Bolsa? Ah, tô nem aí se o agro brasileiro vai ter 1001 problemas. Se minhas ações forem listadas, eu dei uma boletada, eu tô feliz, eu tô legal. Espero que não, né? Pô, não faça isso, JBS, não faça isso. Pense no Brasil. Aí a mesma JBS, olha, conteúdo patrocinado.
Patrocinado, né? Paga que eu publico. Pecuária sustentável no Brasil beneficia exportações do agro. Com certeza beneficia, ainda mais com o pessoal lá fora falando mal do Brasil. Entre as ações da empresa estão o monitoramento de fornecedores, a plataforma Pecuária Transparente e o programa Escritórios Verdes. Leia no infógrafo sobre a importância do monitoramento. Ele foi lá em Nova York, faz monitoramento, e aqui no Brasil publicando nota patrocinada para falar da importância do monitoramento. Ai, ai, ai. Vocês entenderam porque a foto do marco temporal tá ali, né? Várias pessoas escondidas. Um clima assim meio de espionagem. Engraçado, né? É como as coisas acontecem no Brasil. E aí, nesse meio tempo, fica toda essa turma. Não, muito verde, muito sustentável, muito ecológico, muito SG. Os pais do SG estão seguindo agora em outra direção. Você vê ali, ó. BlackRock, State Street estão entre os gestores financeiros que fecham fundos SG. Só um parágrafo. A BlackRock e outras gestoras de recursos passaram anos lançando fundos sustentáveis, buscando capitalizar o crescente interesse em investimentos ESG. Agora, estão a abandonar um número cada vez maior desses produtos no meio de reações políticas e do escrutínio dos investidores. Então começa a olhar, tá meio estranho, né? Alguns fundos, algumas coisas. Isso também num período que nos Estados Unidos estão falando de reindustrialização. Um período aí que a Europa aponta o dedo pro Brasil e fala, ó, tá errado ali, viu? Tá errado ali. Enquanto fala que tá errado ali, tô lá, comida de carvão, uma matriz energética muito poluente, cheia de indústria, soltando fumaça. Mas o problema é o Brasil. O problema é o Brasil. Aí, ó. Olha os bonitões. Olha os bonitões. Ainda nem tudo que reluz é ouro. Ontem eu trouxe o vídeo do Zema e a Marina, né, defendendo o mesmo tema. O Zema lá falando que vai reduzir as emissões, que a pauta dele bateu no peito. Aí apareceram os liberais, né? Os liberais para defender o Zema. O Zema apanhando nos comentários, ali embaixo, né, do Ivanildo. O Zema apanhando nos comentários por trazer investimento pro estado dele. Trazendo investimento? Na ONU. Redução de emissão de carbono. Aí brincadeira, irmão. Tem uma direita que ama ser oposição que a esquerda quer. Por mim, se isso trouxer mais emprego e renda para Minas, ele pode ser 500% SG. A galera só enxerga isso. Dinheiro, 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 dinheiro. Muito dinheiro. Muito, 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 muito dinheiro. Aí você para e pensa. Entrou dinheiro. Mas esse dinheiro chegou no bolso do povo? Chegou no bolso do trabalhador? Da população comum? Ou esse dinheiro ficou concentrado na formação de monopólios? Ou esse dinheiro que entrou não ajudou a fazer com que uma empresa crescesse e que essa empresa que cresceu quebrou as outras, comprou as outras e no final do dia o saldo de empregos é menor? Não, se algum de vocês acham que essa pauta da ONU, muito preocupada com o Brasil, com o meio ambiente, vocês acham que essa pauta vai ajudar a desenvolver o Brasil? Essa pauta que os donos dela, os inventores dela estão abandonando? Eu não sou a favor do... Ai, vamos... não é pra dividir a direita. É que assim, bicho, se isso aqui for de direita, eu sou outra coisa. Sou bolsonarista. É isso daí, pronto. Eu boto na classificação. Qualquer coisa. Sou da mamãe, sou conservador, qualquer coisa menos isso daí. Sou soberanista, mas não dá. Não dá. Eu gostei desse comentário aqui desse rapaz chamado Daniel Meorim. Ele foi sarcástico nos 3 últimos parágrafos, né? Ele está sendo irônico na sua resposta. Mas a primeira ele fala assim, ó. CSG significa que os empregos e as rendas que são gerados serão a revelia dos pequenos negócios. É um negócio para as elites. E para favorecer uma miríade de empresas que tomam a vanguarda nacional na obediência do compliance. Quem segue as regrinhas, tá bacana. Quem não segue a regrinha, não queira não seguir a regrinha. Aí ele fala, né, agora vai ser irônico, não é que o movimento liberal, né, não é que o movimento já fosse suficientemente acusado de ser um movimento elitista, que trabalha para as grandes fortunas, que favorece os grandes oligopólios. Não é que isso seja o comum, né? É como se não já houvessem evidências suficientes que esses investimentos vão se tornar mal investimentos e justamente dilapidar o capital competitivo, impedir alocações ótimas de capital. A culpa é da direita. A culpa é da direita, que é a oposição que a esquerda quer.
É inacreditável. Como é que eu vou concordar com a dessa? Vamos. Não discuta em público porque o momento do Brasil não permite. Gente, o momento do Brasil não permite que a gente erre de novo. Eu acho que é isso, né? E coloque pessoas lá que vai continuar fazendo a mesma agenda do Lula. Ontem eu vi o comentário do Alessandro Santana, do canal do Negão. Ele deu RT no vídeo do Zema e falou: rapaz, vendo isso daqui, só posso chegar na conclusão. Se tiver uma disputa do Zema com o Lula, vai ser igual a disputa do Nunes com o Guilherme Boulos. Eu falei: pronto. Gabaritou. Assina embaixo. Não dá. Não dá. É o Brasil. Aí, ó. Para os liberais, Helder Barbalho vai trazer investimentos. Helder Barbalho vai palestrar no Fórum Econômico, lá com Klaus, lá nos Estados Unidos, fazendo contatinhos. Ontem, fechou aí a sua participação. Vocês conhecem muito bem esse grupo. E uma das preocupações da Helder Barbalho é o mercado de carbono. Tá muito... Nosso mercado de carbono, temos que entrar nessa, gente. Não é possível, né? Só eles estão... Só a gente tá certo. Tá todo mundo errado, só a gente que tá certo? Não é possível. Com certeza é uma pauta muito boa, muito bacana, que só tende a ajudar os mais pobres e os mais desfavorecidos. Sendo irônico, né? Não vai dar pra falar de economia hoje, mas isso daqui dá. Na verdade, eu quero mostrar uma noticinha só de economia. Oposição consegue número de assinaturas para plebiscito sobre Meu Corpo, Minhas Regras. É só entrou aí, conseguiu 27 assinaturas. Quem capitaneou isso foi o Rogério Marinho. Agora, tem que ser analisada pelo plenário das duas casas e deve conseguir maioria absoluta, tanto no Senado quanto na Câmara, por decreto ser publicado. Não sei se vai passar, acho que aqui é mais uma sinalização. Sobre isso, o Estadão soltou um duro editorial hoje, falando palavras duras. Um duro editorial, né? Quem decide sobre isso é o povo, viu? Aí eles falam, né, da disputa, relembra quem é a favor é isso, quem é contra isso, coloca os argumentos. Só que, ele fala, isso já tá rolando tem muitos anos. O incontroverso dessa disputa, em torno dessa agenda, é que, no Estado Democrático de Direito, quem determina quem efetivamente tem o direito a quê é o povo. Seja indiretamente, através de seus representantes eleitos, seja diretamente, através de plebiscito. Mas quem decide é o povo, não é o Poder Judiciário. Para contornar esse inconveniente, que tinha lá, né, na Constituição, a Constituição está lá que não pode, o pessoal pariu a hermenêutica bastarda de que o ser humano, antes de nascer, não teria direitos fundamentais porque não seria uma pessoa constitucional, só uma criatura humana intrauterina. O Código Civil, porém, estabelece que a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com a vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Um eventual diferimento de ação traria como consequência incontornável o acréscimo de mais um excludente de ilicitudes as já estabelecidas na lei, ou seja, o judiciário estaria legislando em flagrante violação à prerrogativa do legislativo. A única resposta cabível da corte à ação, essa aí do pessoal, é negar conhecimento para que a questão fosse tratada pelo Poder Legislativo. De lá para cá, intensificaram frequentemente, com razão, as críticas ao Judiciário por intrometer-se na competência dos outros poderes, porque a ação vem desde 2017. Já em 2016, num caso pavoroso de teratologia jurídica, um dos ministros extrapolou o objeto de julgamento sobre um habeas corpus e extraiu a fórceps da Constituição um período de 3 meses, dentro do qual não é legal. Não há nada na Constituição que deslegitime a legislação vigente. Do jeito que tá de boa, não tem nada errado. E aí a nota termina falando o seguinte, ó. Eles têm o direito de se posicionar? Tem. Mas o direito dessa turma, com a caneta, se posicionar, é o mesmo direito dos outros 150 milhões de eleitores brasileiros. Não há menos e, sobretudo, não há mais. Quem deve decidir é o Poder Legislativo. E o que eu achei interessante? A imprensa mudou de tom. Para mim isso já tá certo. Eu tô falando isso desde, já deve ter uns 10 dias. Acho que aquele editorial Lava Jato 2.0 ali para mim marcou uma mudança muito forte na linha editorial do Estadão, que já começou a ser criticado pela esquerda. Não vai virar bolsonarista. Não, pelo amor de Deus. Não venham transformar o Estadão em bolsonarista, botar no colo e falar, não, vamos unir a direita. Não. O Estadão
segue falando. O Bolsonaro tem que ir pra... Quer desaparecer com o Bolsonaro e tudo mais, e trata mal toda a direita, os conservadores. Eles não dão espaço. Eles só são antipetistas. Só são antipetistas. Mas tudo bem, já é um começo. Eu tô deixando isso bem claro porque o simples fato de serem antipetistas e não são bolsonaristas, mas porque eles subiram o tom, e é um jornal que realmente vem subindo. Uma jornalista, pesquisadora, da USP, Renata Miele, editorial do Estadão sobre o discurso do Lula, bababá, um ressentimento, ppp, faz uma thread para desmascarar o Estadão. E olha quem aparece, o garoto da ONU, o garoto da Unesco. Foi fio fundamental para você entender porque o Estadão é uma vergonha absoluta. Eu acho que o tom mudou. O tom da imprensa meio dá uma mudada. Tá batendo um pouquinho mais. A Globo que continua naquela porcaria de sempre. Não vai mudar. O que vai acontecer nos próximos meses? Eu acho que as críticas contra o desgoverno vão aumentar. Eu acho que a população vai ficar mais satisfeita. O ponto de acontecer uma coisa mais substancial, não faço a mínima ideia. Acho que ainda tem muita água para rolar. Acho que a temperatura ainda vai continuar alta. Acho que ainda vai ter muito desdobramento nas coisas aí de Cid, Bolsonaro, dia 8, vocês estão vendo. Mas alguma hora, eu acho que vai chegar no pico, o pico do Mandetta, e aí vai começar, aí vai ter uma queda. Não dá. E a imprensa vem modificando. A esquerda. E agora o Felipe Neto, junto com jornalistas, pesquisadores de universidade, começar a tentar falar do Estadão enquanto veículo e deslegitimá-lo, eu acho que é o sinal que os tempos estão um pouco diferentes, né? A previsão do tempo é de chuva. Eu falei que queria só trazer uma notícia bem rápida, uma só, que é a primeira desse tema. Já coloquei duas. Estava hoje aqui revisando o Atlas, né? Tema da economia. Final de agosto, a gente termina com aquela nota, ó. Governo quer aumentar a receita para 19% do PIB. É a vontade do Lula, aumentar a receita. O que é que foi divulgado ontem? A arrecadação cai pelo terceiro mês seguido. A arrecadação, né? A receita caiu. O Lula queria aumentar. Caiu pelo terceiro mês seguido. Deu errado, né? Aqui você já pode bater o print. Você mandar pro seu amigo petista. Ó. Vou até sair para ficar mais fácil. Eu corto só a imagem. A arrecadação do governo caiu 4,14% em termos reais, já considerando a inflação. Já considerando a inflação, 4,14%. Foi o terceiro mês consecutivo de queda. As receitas administradas por outros órgãos, além da Receita, teve um recuo de 22,92% e houve uma queda de 2,5% na arrecadação com produção industrial. Além disso, o valor em dólar das importações resultou numa queda de 17,9% nas receitas. Tá bom, né? E aí, volto de novo para a notícia do print e boto em cima. Um print também muito bacana. Eu fiquei na dúvida qual era o melhor dos prints. O Lula querendo aumentar a arrecadação e a arrecadação caindo. Ou esse daqui, ó. Corrida por arrecadação pode gerar erosão na economia, diz o presidente do Banco Central. Lula, se você colocar mais impostos, você vai quebrar a economia, Lula. Se você botar mais impostos, você vai quebrar. Bolsonaro falou e repetiu da tal da curva de Laffer, que tem um ponto que quando você aumenta o imposto, a arrecadação cai. E chega no ponto que se você abaixa o imposto, a depender, tem um ponto ideal. Se você abaixa demais o imposto, realmente a arrecadação cai. Mas se você é a curva, ela sobe e desce, né? Aqui o ponto é o ápice. Se o imposto é muito alto, as pessoas não têm dinheiro nem para comprar. Se o imposto é baixo, o produto é mais barato, a economia gira mais e produz mais imposto. Então, você tem que encontrar esse ponto. Então, às vezes, abaixar imposto aumenta a arrecadação. E eu acho que o Bolsonaro meio que tá certo, né? Está aí. Escolha qual é o melhor prêmio ou mande os dois. Aumento de imposto pode quebrar a economia. A arrecadação caiu. Ou esse aqui, ó. O governo quer aumentar a receita. A receita caiu pelo terceiro mês seguido. O Lula quebrou o Brasil. Ainda tem a questão do diesel que nem vai dar pra comentar hoje, mas a gente comenta amanhã, eu quero comentar um pouco mais de calma. Vamos esperar os próximos capítulos. Muita ajuda, que não atrapalha, nem tudo que reluz é ouro. E se gosta do meu trabalho, passa no canal, tem um botão de valeu, tem a inscrição, Atlas Brasileiro, kimpen.com.br, mas acima de tudo, gente, eu vou mandar os vídeos lá falei no Telegram, mas acima de tudo, reflitam, porque todos os dias aparecem salvadores. Recentemente apareceu mesmo, que tá aí.
não vou nem falar pra não perder aqui, mas falou, meu Deus, é o cara lá atrás. Ele tava fazendo live com o presidente da CPMI das fake news. Falando, ele tava fazendo piada que pra quantificar as prisões com os 6 primeiros meses da CPMI das fake news, tínhamos que falar de encarnações. Diante da quantidade de anos que os bolsonaristas iriam ficar. E ele foi abraçado. Por quê? Porque ele fala contra Lula. E eu vejo assim, a mesma história se repetindo. Eu falo, não é possível. De novo eles vão cair nessa. De novo. Enfim, não vou falar porque não adianta. Se eu falar, vai ter briga. Vão falar que eu estou duvidando porque o cara tá no hype do momento. Deixa lá de boa. Vida que segue. Não vou desejar de ninguém mal. Tô aqui pra trazer minha informação. E quando passa muito do limite, aí eu tento falar, ó, gente, aqui passou demais do limite. Presta atenção nisso daqui. Falo de bom coração mesmo. Eu preciso avisar que eu não gosto do Dilma. Se tem uma coisa que eu acho que também dá pra provar, é que eu tenho um mínimo de dedicação, né? Acima de tudo, eu acho que se eu tô aqui 7 dias por semana, sem parar, porque pelo menos eu, sei lá, eu me esforço um pouquinho. Eu acho que eu gosto disso daqui, né? Eu falo assim, não, cara, eu vou fazer. Eu brigo, às vezes, tem meu problema aqui interno, em minha casa. Às vezes podia tirar um dia de folga, podia, mas eu não vou tirar, velho. Vou aqui tentar levar, que seja pelo exemplo da boa vontade. Algum outro aí acaba vendo. Mas estamos aí, todo dia produzindo conteúdo, baseado em informação, baseado em notícia, 1 hora por dia. Entregues. Às vezes é atrasado, mas normalmente 8h15 da manhã. Obrigado por tudo. Espero ver vocês amanhã, né? Volta aí, não fica chateado comigo não. Sabe que eu tenho um coração bom. E é isso, pessoal. Grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.